Bom dia, tudo bem? Nós vamos trazer mais uma reflexão hoje, né? Para nós é um dia assim muito especial, em que após uma semana bem atuante, né? De todos do grupo de amigos antigos da PIB Itaperuna e que tem trazido para nós uma grande alegria, né? A Adriana trouxe mais uma vez, né? Essa gravação antiga do Som da Nova Vida e me relembrei dos meus tempos, né, de Som da Nova Vida, em que só tenho condições de cantar num coral, porque num coral não vê o meu destoamento, não vê as minhas falhas, né? Não dá para perceber as minhas falhas. Então, assim, fiquei muito feliz. Muito obrigado, Adriana, né, por ter trazido essa lembrança para todos nós. Eu não tenho muito ritmo para cantar, não tenho muito tom para cantar, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas nós hoje vamos refletir sobre alguns impedimentos para a fé em Cristo. Nós temos visto muitas coisas nos dias de hoje. Muitas coisas são ditas, muitas coisas são pregadas, né? Muitas coisas são ensinadas a respeito da nossa fé em Cristo, da fé, de como ter a fé em Cristo, né? E vimos um desses empecilhos, um desses impedimentos, é a divergência sobre o amor de Deus, né? Como que é o amor de Deus? Não, Deus ama a todos, não, Deus não pode isso, mas como que Deus deixa acontecer isso? Então nós temos essa divergência tem sido um dos impedimentos, né, para a fé em Cristo do homem, né? Pois em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, nos diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o que nós temos visto hoje. Muitas pessoas hoje estão buscando satisfação pessoal. Elas querem ouvir aquilo que as satisfaça, que traga contentamento para elas. Não, não vou na igreja tal porque lá a pregação é muito dura. Eu não vou na igreja tal porque lá o louvor é muito curto. Não, não vou na igreja tal porque o louvor lá não é muito alegre. Não, porque lá o pastor é muito duro. E várias coisas dessa forma, porque as pessoas não estão conseguindo entender o tamanho do amor de Deus. Porque muitas vezes nós conseguimos perceber o amor de uma outra pessoa, de uma pessoa que gosta realmente de nós, quando ela nos adverte, quando ela nos corrige, quando ela nos aponta os nossos erros. Assim também é o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que ele nos aponta. O Espírito Santo de Deus que mora em nós, ele nos mostra. Nós somos automaticamente advertidos quando nós erramos, quando cometemos falhas, quando nós pecamos, quando nós aborrecemos a Deus. Então, nós temos que deixar de lado o nosso querer, as coisas em nosso benefício. Nós não temos que procurar um local para cultuarmos ao Senhor, um local que seja agradável a nós, um local em que a palavra pregada por aquele que está à frente, ela satisfaça o nosso ego, o nosso coração, que o louvor lhe satisfaça a nossa própria satisfação, né? Eu tenho eu já falo já há bastante tempo que se eu chegar, aonde eu chegar, em qualquer igreja que eu for, qualquer evento que eu for, seja ele pregado, cantado, ou dança, ou o que for, se eu não for confrontado, se aquilo que estiver falando lá na frente, se não me levar a me confrontar com o meu erro, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela tem que nos confrontar com o nosso erro. Porque ela é a verdade. E qual é a nossa verdade? Essa nossa verdade
ou a verdade do homem, ela tem servido de impedimento para que o homem tenha fé em Cristo. Um outro impedimento que nós podemos ver de forma muito clara nos dias de hoje também é a descrença na palavra de Deus, o desprezo pela glória de Deus. Em Efésios 5, 15 e 16, nos diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. As pessoas não têm procurado ter cuidado com a maneira como vivem. E ao não terem cuidado com a maneira como vivem como tolos. Eles vivem, hoje nós estamos vivendo o tempo do não tem nada a ver. Não, isso pode, não, isso não tem nada a ver. Não, isso não vai aborrecer. Não, isso não. Então, nós temos vivido. Qual a maneira que eu tenho vivido? Qual a maneira que nós temos vivido? Qual a maneira que você tem vivido? A palavra nos adverte, Paulo adverte à igreja de Éfeso que não vivessem como tolos, mas vivessem como sábios. O que é viver como sábio? O viver como sábio é viver em obediência à palavra, respeitando os ensinamentos de Deus para nós. Esse é a verdadeira sabedoria. Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, à autoridade de Deus, e quando assim nós os fazemos, nós glorificamos a Deus. Nós damos valor para a glória de Deus, porque aí nós aproveitamos bem o nosso tempo, porque nós estamos vivendo dias em que aproveitar bem o tempo, viver de maneira sábia, está sendo desprezado. Não, mas aquele ali está fora da época, está fora do nosso tempo. Não, aquele ali é muito conservador, ele é muito retrógrado. Não, nós não somos. A palavra diz que ela é a mesma ontem, hoje e até amanhã será a mesma. Até o fim dos tempos. Então, da mesma forma que Paulo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, ele advertia a igreja de Éfeso, ele também nos adverte hoje, qual a maneira que nós estamos vivendo? Nós temos vivido como tolos ou temos vivido como sábios? Nós temos dado valor à palavra de Deus e temos glorificado a Deus ou o contrário? E o outro ponto que nós podemos ver que é uma dificuldade para que o homem possa ter a fé em Cristo é o desprezo pela verdadeira interpretação das Escrituras Sagradas. Em 1 Timóteo 4, 1, 2, nos diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, e por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e dos que têm a consciência cauterizada. Nós estamos vivendo dias em que a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira interpretação, a intenção da palavra de Deus tem sido distorcida. Quantos têm pregado coisas que agradem ao coração do homem? Coisas que fazem com que os homens se sintam satisfeitos e aí possam abrir os seus bolsos, possam idolatrar aquelas pessoas que estão à frente. Quantas pessoas têm sido idolatradas? Nós não temos que idolatrar homens, nós temos que idolatrar o Senhor, temos que ter o Senhor como Senhor das nossas vidas, como aquele que é o nosso referencial. E hoje nós temos visto muitas pessoas, muitos líderes religiosos, instruindo o povo, enganando o povo, porque estão obedecendo a espíritos enganadores, estão sendo instrumentos dos demônios, porque eles falam mentiras, porque aquilo que eles vão repetindo mentiras,
até um certo momento em que aquilo torna-se uma verdade para eles. As suas mentes são cauterizadas e aquela mentira torna-se verdade para eles. Mas um dia eles prestarão contas ao Senhor. Nós temos que ter o cuidado com a verdadeira interpretação da palavra. O que a palavra de Deus nos diz. Nós não precisamos de ninguém para interpretar, homem nenhum para interpretar para nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. É Ele o verdadeiro intérprete da palavra, da Escritura para nós. É Ele quem nos orienta. É Ele quem fala no nosso coração. Basta que estejamos com os corações abertos e preparados, terra fértil, para receber a palavra, receber as orientações de Deus, receber os ensinamentos de Deus. Não temos que buscar em homens nenhum, porque os homens são enganadores. Os homens têm conduzido muitas pessoas para o inferno. Muitos líderes religiosos nos dias de hoje têm sido impedimentos para a verdadeira fé em Cristo, para que o homem tenha a verdadeira fé em Cristo. São dias difíceis, mas um dia em que todo homem se ajoelhará perante Deus. A palavra diz que todo homem se prostrará diante de Deus. E ali haverá o julgamento. Senhor, eu preguei tua palavra, eu expulsei demônios, eu curei pessoas. Afasta de mim, porque não vos conheço. São os enganadores. Mas eu não quero estar entre eles. Eu quero estar entre aqueles que sejam benditos, filhos do meu Pai. Venham para a minha direita. Venham para morar comigo na eternidade. Eu não quero ser um empecilho para que homens tenham a verdadeira fé em Cristo. Para que homens verdadeiramente tenham aquilo que eu tive, a oportunidade que eu tive e a transformação que eu tive um dia. É isso que eu quero. Eu quero chegar no dia final, quando o Senhor voltar e Ele abrir os braços e falar: seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Eu quero estar entre eles. Eu quero ser instrumento de Deus para que muitos aceitem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e tenham a verdadeira fé em Cristo. Que Deus possa nos fazer refletir sobre isso e que nós sejamos verdadeiramente testemunhas de Cristo nesse tempo. Que Deus abençoe a todos nós.